História do movimento psicanalítico, Mekong, clássicos da História da psicologia. Um recurso da internet desenvolvido por Christopher D. Green, Universidade de York, Toronto, Ontário. A História do movimento psicanalítico. Sigmund Freud, 1914. Tradução de abril, 1917. Original alemão publicado pela primeira vez no Jahrbuch der Psychoanalyse. 4. Tradução publicada pela primeira vez na Sun, símbolo de Copyright, Rie de monografias de doenças nervosas e mentais, na 25, Nova York. Pub Nervous and Mental Disease. Co. 1c. A seguir, trago alguma contribuição à história do movimento psicanalítico. Ninguém, símbolo de Copyright, M. Deve se surpreender com a natureza subjetiva deste trabalho, nem com o papel que me cabe nele. Para a psicanálise, símbolo de Copyright, minha criação. Por 10 anos eu era o único ocupado com ele, e todo o aborrecimento que esse novo assunto causou entre meus contemporâneos foi lançado sobre minha cabeça, sob a forma de crítica. Ainda hoje, quando não sou mais o único psicanalista, sinto-me justificado em assumir que ninguém, símbolo de Copyright, M pode saber melhor do que eu o que símbolo de Copyright, a psicanálise, em que difere de outros símbolo de Copyright, todos de investigação da vida psíquica. Qual deve ser o nome ou qual pode ser melhor designado como outra coisa. No ano de 1909, quando eu tive o privilégio, símbolo de Copyright, de falar publicamente sobre psicanálise em uma revista americana, Universidade, despedida por esta ocasião importante por meus esforços, declarei que não era eu que trouxe a psicanálise à existência. Eu disse que era Joseph Breuer, que tinha merecido isso. Honra em uma símbolo de Copyright, época em que eu era estudante e ocupado trabalhando para meus exames, 1880-1882. Amigos bem-intencionados repetiram com frequência que, então, expressei minha gratidão, proporção devida. Eles consideraram que, como em ocasiões anteriores, eu deveria ter dignificado procedimento catártico como meramente preliminar à psicanálise. E deveria ter alegado que a própria psicanálise comeão ou apenas com minha região da TAM, símbolo de Copyright, clínica hipnótica e minha introdução de associação livre. Agora, símbolo de Copyright, realmente indiferente que a história da psicanálise seja considerado iniciado com uma símbolo de Copyright, todo catártico ou apenas com minha modificação de P2 ou mesmo. Entro apenas nessa questão desinteressante porque alguns oponentes da psicanálise são, não me lembro, de vez em quando, que a arte da psicanálise não se originou comigo, mas com Breuer. Naturalmente, isso acontece apenas quando a atitude deles permite que eles encontrem psicanálise algo digno de nota. Por outro lado, quando se repandiu a psicanálise símbolo de Copyright ilimitada. A psicanálise símbolo de Copyright, sempre indiscutivelmente minha criação. Eu nunca ainda soube que a grande parte de Breuer na psicanálise lhe trouxe uma igual medida de insulto e censura. Como reconheceu há muito tempo que símbolo de Copyright, o destino inevitável da psicanálise despertar oposição e amarga às pessoas. Cheguei à conclusão de que devo certamente ser o autor de tudo o que caracteriza a psicanálise. Acrescento, com satisfação, que nenhuma das tentativas de menosprezar minha parte nessa psicanálise tão desprezada já veio do próprio Breuer, ou poderia se gabar do seu apoio. O conteúdo da descoberta de Breuer foi tão frequentemente apresentado que uma discussão detalhada sobre isso aqui pode ser omitido. Seu fato fundamental símbolo de Copyright, que os sintomas de pacientes estão, símbolo de Copyright, ricos dependem de cenas impressionantes, mas esquecidas, em suas vidas, traumas. A terapia ali fundada causaria os pacientes recordem e reproduzam essas experiências sob hipnose, catarse, e os teoria fragmentária, deduzida a partir disso, era que esses sintomas correspondiam a um uso anormal de quantias não descarregadas de excitação ou conversão, em sua contribuição teórica para os estudos de histeria Breuer. Onde quer que seja necessário mencionar a conversão,
sempre adicionou meu nome em parênteses. Como se essa primeira tentativa de formular o Tean Rica fosse minha propriedade mental. Eu acho que esse lote refere-se apenas à nomenclatura, enquanto a Prampria Concepan ocorreu a NAN S2 no mesmo tempo. Tamban, símbolo de Copyright, Mian, símbolo de Copyright, sabido que Breuer, a PAN S sua primeira experiência com ele, permitiu que o tratamento catártico descansar por vários anos e são retomei depois que eu o fiz. No meu retorno de Charcot, ele era então um internista e adotou uma prática man, símbolo de Copyright, dica bastante movimentada. Eu me tornei um man, símbolo de Copyright, dico com relutância P3. Mas, naquela símbolo de Copyright, Poca, recebeu um forte motivo para desejar ajudar pacientes nervosos ou, pelo menos, aprender a entender algo de suas condições. Eu tinha colocado dependência de fisioterapia e me sentia impotente diante das decepções que vieram a eu com a eletroterapia de W. Herb, tão rica em conselhos e indicações. Se eu não o pilotasse naquele momento, independentemente da opinião mais tarde anunciada por Moebius, de que os sucessos de eletroterapia em distúrbios nervosos são resultados de sugestões, foi certamente apenas a ausência de esses sucessos que foram os culpados. O tratamento por sugestão na hipnose profunda parecia me oferecer, naquele tempo, compensação o suficiente pela terapia Elan, símbolo de Copyright, trica perdida. Eu aprendi esse tratamento a Travan, símbolo de Copyright, S. As manifestações extremamente impressionantes de Lian, símbolo de Copyright, Bault e Berrien, mas a investigação sobre a hipnose com a qual me familiarizei com Breuer, descobri, devido a sua maneira automática de trabalho e a satisfação simultânea da vontade de aprender, muito mais atrativa do que o comando sugestivo, monótono e violento, desprovido de toda possibilidade de, enquanto símbolo de Copyright, rito, como uma das mais recentes conquistas da psicanálise. Ultimamente fomos advertidos a colocar o conflito real e a causa da doença em primeiro plano da análise. Isto é, símbolo de Copyright, exatamente o que Breuer e eu fizemos no início de nosso trabalho com o man, símbolo de Copyright, todo catártico. Orientamos o paciente, atenuando direta a cena traumática durante a qual o sintoma havia surgido. Tentou encontrar nela o conflito psíquico e libertar o afeto reprimido. Assim, descobrimos a característica do procedimento, dos processos psíquicos das neuroses que mais tarde chamei de regressão. As associações dos os pacientes voltaram da cena a ser explicada, a experiências anteriores, e isso foram a análise que consistia em corrigir o presente para ocupar-se com o passado. Essa regressão levou a TAN, símbolo de Copyright, mas para TRAN S, no início, foi bastante regular para a AN, símbolo de Copyright, Poca da puberdade. Mais tarde, porém, símbolo de Copyright, M. Tais falhas como lacunas no entendimento tentaram o trabalho analítico ainda mais nos anos de infância que, a TAN, símbolo de Copyright, então, fora inacessível a todo tipo de investigação. Este regressivo direção se tornou uma característica importante do P4 análise. Provou-se que a psicanálise não conseguia esclarecer nada real, exceto voltando a algo no passado. A TAN, símbolo de Copyright, provou que toda experiência patológica pressupõe uma experiência anterior que, embora não por si só patológico, emprestou uma qualidade patológica à ocorrência posterior. Mas a tentação de parar de repente, a causa real conhecida era tão grande que, mesmo em análises posteriores, cedia ela, no caso do paciente chamado Dora, realizado em 1899, a cena que causou o surto da doença real. Era conhecido por mim. Tentei inúmeras vezes analisar essa experiência, mas tudo o que pude receber para minhas demandas diretas eram a mesma descrição escassa e quebrada. Somente aparece um longo desvio, que levou, durante a primeira infância do paciente, surgiu um sonho em cuja análise os detalhes esquecidos da cena foram lembrados, e isso possibilitou a compreensão e solução do conflito real. A partir deste exemplo,
pode-se ver como símbolo de Copirig, enganosa a descrição acima. Advertando-se a mencionada e quanto de uma regressão se então fica símbolo de Copirig, seguir o conselho de negligenciando a regressão na símbolo de Copirig, cnica analântica. A primeira diferença de opinião entre Breuer e eu veio à luz sobre uma questão dos mais mecanismo psíquico íntimo da histeria. Ele ainda era a favor de uma teoria fisiológica, por assim dizer, e desejava explicar a divisão psíquica da consciência de sujeitos símbolo de Copirig, ricos por meio do comunicação de Van e os estados psíquicos, ou estados de consciência, como os chamamos então. Ele criou assim a teoria dos estados hipnoides, cujos resultados deveriam trazer a corpo estranho não assimilado na consciência desperta. Eu havia formulado isso para mim mesma menos cientificamente. Suspeitei em todos os lugares tendências e esforãos análogos aos da vida cotidiana, e concebeu o psíquico se dividindo como resultado de um processo repulsivo, que então eu chamei defesa e depois regressão. Fiz uma tentativa breve de conciliar os dois mecanismos, mas como a experiência me mostrou sempre a mesma e apenas uma coisa, minha teoria da defesa, logo me tornei oposta à teoria dos estados hipnoides de Breuer. P. 5. Estou, no entanto, bastante certo de que essa diferença de opinião não tenha nada a ver com a separação de maneiras que ocorreram logo depois entre S. Este último tinha uma razão mais profunda, mas aconteceu de tal maneira que, a princípio, não o entendi e mais tarde aprendi a interpretá-lo, seguindo muitos bons indices. Recorde-se que Breuer declarou, em relação ao seu primeiro paciente famoso, que o elemento sexual tinha sido surpreendentemente subdesenvolvido nela e nunca havia contribuindo qualquer coisa para sua imagem morbida muito marcada. 2. Eu sempre me perguntei por que os críticos da minha teoria da etiologia sexual das neuroses não costumam se opor a essa afirmação de Breuer. E a símbolo de Copirig. A símbolo de Copirig. Hoje não sei se nessa reticância devo ver uma prova de sua descrição ou de sua falta de observação. Quem reler a história do paciente de Breuer à luz da experiência adquirida nos últimos 20 anos, não terá dificuldade em entender o simbolismo das cobras e do Braão, levando em consideração também símbolo de Copirig, a situação no leito do pai. Ele facilmente adivinhar o significado real dessa formação de sintomas. Sua opinião sobre o papel da sexualidade. A vida psíquica dessa garota será muito diferente da vida de seu símbolo de Copirig, dico, para curar o paciente. Breuer utilizou o relatório sugestivo mais intensivo que pode nos servir de protótipo daquilo que chamamos de transferência. Agora, tenho fortes motivos para supor que Breuer, após o descarte do sintomas, deve ter descoberto a motilidade sexual dessa transferência por novos sinais, mas que a natureza geral desse fenômeno inesperado lhe escapou, de modo que aqui, como se atingido por um desfavorável, interrompeu a investigação, não obtive dele nenhuma informação direta de final da parte 1.